Olá, eu sou o Caio. Eu sou o Henrique. Eu sou Patrícia. Hoje nós vamos gravar um vídeo discutindo a questão da ascensão dos movimentos neopentecostais como os novos partidos de massas, né? Dentro do contexto do estágio 4 da licenciatura em filosofia da UFABC. Tá, então primeiro eu queria fazer uma distinção sobre essa questão, né? Religião, filosofia e ética. Porque a filosofia e a religião são duas formas de conhecimento diferentes, né? E a ética é uma área de conhecimento também que é diferente da moral. Então ela é um espaço de discussão e criação de hábitos, que é diferente da moral, que é quando algo se torna hegemônico, né? Que é uma discussão que o Paul Ricoeur faz, né? Bom, então eu queria fazer uma introdução sobre qual que seria essa atmosfera filosófica que nós estamos nos inserindo, né? Que eu estou trazendo, né? Que é mais a questão do marxismo. Então tem uma frase do Dom Helder Câmara que ele fala o seguinte: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. O Dom Helder Câmara, ele foi o brasileiro que teve mais indicações ao Prêmio Nobel da Paz, né? Além de ter sido recentemente declarado como patrono dos direitos humanos do Brasil. Mas o que é interessante pensar nessa frase? Tem dois elementos. Um é que, bom, para você fazer piedade, você não precisa ser comunista. Agora, quando você questiona, né, algo que se enfrenta diretamente, né, com a origem da pobreza, então você é comunista, né? O Frei Beto, ano passado participei de uma palestra com ele, em que ele falou, né, que ele entende que a religião ela é mais ampla que o marxismo porque ela consegue produzir mais sentido que o marxismo. Eu acho que a religião, em boa parte, ela produz mais sentido para a morte do que para a vida. Então, tem um livro da Rosa Luxemburgo, que é esse livro aqui. Na verdade é um livro editado pela Isabel Loureiro, né? Textos escolhidos da Rosa Luxemburgo, são 4 volumes, e nesse primeiro volume tem um texto que chama A Igreja e o Socialismo. É um texto de 1905, em que a Rosa Luxemburgo expõe a questão da igreja e das lutas sociais, da social-democracia, que ela fala, bom, o clero não deveria, né, se colocar contra a social-democracia, mas por que ele faz isso? Aí ela vai demonstrar historicamente por que eles fazem isso, né? Então ela coloca, por exemplo, a própria questão do surgimento do cristianismo, que ele se deu na Roma, né? Já num processo de decadência daquele Estado. Como as massas não viam, né, uma solução de sair daquela vida miserável na Terra, eles só basicamente foram encontrar uma saída no céu, né? E aí tem a frase do Bakunin, que ele fala: para escapar da sua miserável sorte, as pessoas têm 3 caminhos, 2 imaginários e 1 real. Os 2 primeiros são o bar e a igreja, o terceiro é a revolução social. Até o Marx, no livro Crítica da Filosofia do Direito, ele tem aquela frase famosa, né? Que ele fala que a religião é o ópio do povo. Mas geralmente as pessoas só falam dessa última frase, né? Não falam o parágrafo inteiro. E fala inclusive que ela é o suspiro de um mundo sem coração. Então ela é também uma forma de negação, né, de um mundo coisificado, né, de alienação, em que as pessoas não se relacionam de uma forma orgânica, de uma forma mais humana, né? O Bakunin fala aqui, né, que seria uma forma imaginária, né? Não é real, porque é uma coisa que é transcendente ou que no mínimo é limitado, que não vai resolver de fato assim, aquele problema. Então, tudo isso para falar, né, que o marxismo, que é uma abordagem que estou trazendo é uma posição científica, né? Então não é simplesmente uma questão de achar que a vida tem que melhorar, etc. O Marx diz: portanto, a tarefa da história, depois de desaparecido além da verdade, é estabelecer a verdade do aquém. A tarefa imediata da filosofia, que está a serviço da história, depois de desmascarar a forma sagrada da autoalienação humana, desmascarar a autoalienação nas suas formas não sagradas. A crítica do céu transforma-se assim na crítica da terra, a crítica da religião na crítica do direito, a crítica da teologia na crítica da política. Então tem que criticar de fato as questões que afetam diretamente a vida cotidiana, mas que muitas vezes algumas políticas são usadas com fundamento nessas formas sagradas, né? E tem um livro do José Paulo Neto, que é um dos grandes marxistas brasileiros, né? Ele editou esse livro aqui, organizou na verdade, O Leitor de Marx, em que ele resume o método de Marx assim: se a fé removesse montanhas, os homens não fariam tratores. Explicita bem essa frase, essa questão da concepção materialista da história, né? A gente precisa tentar entender as
questões, né, as relações sociais, pelas relações materiais mesmo de produção da vida, né? Então, por exemplo, as religiões, elas surgem historicamente como forma correspondente a determinadas formas sociais. Por exemplo, a burguesia, na sua fase de ascensão, ela fez uma crítica da religião, né? Fez uma crítica não, ela fez várias críticas das religiões, dos intelectuais burgueses, etc., porque interessava para ela naquela época fazer uma crítica da religião, na medida em que a religião era um empecilho para o seu avanço, né, do ponto de vista econômico e tal. Por exemplo, na própria filosofia moderna você tem a separação entre filosofia e teologia, né, que antes na filosofia medieval ainda não existia isso. Quem era a classe dominante na época era o clero, né? Então você tinha esse vínculo direto entre filosofia e religião. Porém, como a burguesia ela se tornou uma classe dominante, não se tornou mais interessante continuar com essa crítica à religião, né? É verdade, porque você pega, por exemplo, o Voltaire era um mega burguês, né? O cara que ganhar dinheiro com com comércio de escravos. Tipo, ele era extremamente rico, mas ele combatia a religião, ele combatia a igreja dessa perspectiva de um burguês, né? Porque ele queria uma sociedade secularizada, que buscasse as artes, que buscasse a filosofia. Então a burguesia tinha esse interesse em secularizar a sociedade e focar as coisas no comércio, na arte, né, nessas coisas materiais propriamente ditas. Mas de uma perspectiva burguesa, porque a forma de enriquecimento dele era uma coisa que produzia pobreza e... O próprio Marx diz, né, que a burguesia teve a sua fase revolucionária porque você tinha um momento assim, que chegou a um ponto que a burguesia estava acumulando recursos econômicos, mas eles eram proibidos pelos nobres de usar grande parte desse recurso, de fazer várias coisas, porque a princípio só quem era nobre poderia ter uma vida luxuosa, poderia ter acesso às belas artes e tal. Então você teve um momento revolucionário de uma classe que trabalhou e conseguiu acumular um determinado capital, ter a sua liberdade a partir disso. Porque é claro que essa classe, depois que conseguiu chegar no poder, continuou acumulando capital e chegou num nível que aí essa classe se tornou um problema. Ela já tinha um poder econômico e ela fez as revoluções para conquistar o poder político, o que é uma questão diferente, por exemplo, para o proletariado, porque o proletariado ele não tem o poder econômico, né? Então o proletariado ele não tem o poder econômico, mas ele tem o poder do partido, né? É interessante pensar também as religiões como que não tem assim a religião, né? Você tem várias correntes, né? Vários movimentos dentro das religiões. Então, em vários momentos históricos você tem o clero, por exemplo, alguns religiosos se juntam com concepções mais de direita e outras vezes com concepções mais de esquerda, né? Então, por exemplo, na Revolução Sandinista, que tem até um livro que foi escrito por um militante brasileiro, que chama Alexandre Brasil, que chama Revolução e Contra-Revolução na Nicarágua. Lições para a esquerda e para os trabalhadores no Brasil de Lula. Porque na Revolução Nicaragüense, você teve vários padres que participaram ativamente, né, da Revolução, que foram integrantes, inclusive, da Frente Sandinista de Libertação. E, por outro lado, se você ver, também teve outros movimentos que os padres se juntaram com o movimento de direita, né? Como é o caso, por exemplo, da Guerra Civil Espanhola. Como é o caso do próprio Vaticano, o Tratado de Latrão, que foi uma concessão do Mussolini, né? Uma concessão que reconheceu a soberania do Vaticano dentro da Itália. Em troca, claro, do apoio da Igreja Católica ao fascismo, né? Porque, assim, quando você teve esses grandes embates travados, né, entre o proletariado e a burguesia, ambos foram formando suas respectivas consciências. Então, por exemplo, para o proletariado, você tinha os grandes partidos de massas, né, durante o século XIX, né, 1800, ali, 1848 foi quando foi lançado o Manifesto Comunista, ali no contexto da Primavera dos Povos, etc. Então você tinha, né, essa clareza entre essa distinção entre as duas grandes classes sociais. Mas com o próprio desenvolvimento do capitalismo, o proletariado ele foi sendo inserido dentro do próprio circuito, né, de produção e circulação do capital. Então a própria questão da democracia de massas, né, de poder votar, escolher, teoricamente, né, escolher os representantes, etc. O consumo, né, essas questões, a classe operária, o proletariado em geral,
ele conseguiu alguns benefícios dentro do capitalismo que acabou, de certo modo, amenizando, né, todo aquele programa de superação do capitalismo, né? Então, recentemente nós vimos esse processo de crescimento e ascensão das igrejas neopentecostais na cena pública, né? Só que isso também não rolou todo nada, né? Você tem todo um processo que permitiu, de algum modo, que isso se deu. E aí a gente precisa voltar para entender historicamente. O próprio PT, quando ele foi fundado, sempre foi um partido operário que mesclado com outras correntes. Por exemplo, a própria questão da teologia da libertação, que é uma perspectiva religiosa, né? Então é algo meio eclético ali que mistura diversas perspectivas. O Lula, em 2002, né, na verdade um pouco antes, quando ele vai se eleger, ele fez um pacto, que é bastante conhecido também, com José de Alencar, que era do PSL, Partido Social Liberal. E que depois migra, né, para o PRB, que, como todo mundo sabe, é o partido da Universal, né? E o próprio crescimento das bancadas, especialmente da bancada evangélica, se deu nesse processo, né? O PRB, claro, é um partido fisiologista, então para eles o que interessa é estar junto com o governo, com quem está ganhando. Então, por exemplo, eles foram base do Michel Temer e é base do governista do Bolsonaro. Só que eles também foram base, né, de todos os governos anteriores do PT. Mas é uma coisa que constitui a própria política brasileira. O Bolsonaro, total essa abordagem, né, de tentar se colocar como o representante de Deus, né, e contra o PT, que seria ali o tudo que está contra Deus e contra essa perspectiva moralista, etc. O próprio José de Alencar, que foi vice-presidente de 2003 a 2011, ou seja, nos dois governos do Lula, ele se declarava contra, ele falava que homossexualismo, né, que na verdade não é essa palavra, que o homossexualismo já é ter a homossexualidade como uma doença. Então ele se declarava contra, né, e também contra o aborto e outras políticas do gênero, né. Tá, então agora entrando mais para essa questão do movimento neopentecostal. Como nós conversamos, a igreja ela sempre teve muito essa perspectiva, essa capacidade imaginativa, de criação, né, de utopias mesmo. Então isso, por vezes, acaba chamando a atenção das pessoas mais pobres mesmo, mais miseráveis, né? E que acabam achando nisso uma certa salvação mesmo. Quando você vai discutir com uma pessoa que tem uma perspectiva dessa, né, não adianta a gente tentar falar de outro sistema de referências. Você tem que entrar um pouco no sistema de referência daquela pessoa, um pouco que faz sentido para ela, e a partir dali mostrar onde que estão colocando ideologias políticas e tal, porque então você tem que conhecer, sei lá, livros, citações bíblicas, as que eles usam, as que eles pegam fora de contexto para manipular e colocar coisas, tipo, você tem que conhecer. Tem uma discussão com um evangélico que eu tive que eu citei o livro de Jó lá para explicar, porque é um livro que, tipo, uma das conclusões é assim: não faça teoria sobre Deus, você não entende nada. Tem uma hora que eles estão lá especulando, eles criam várias teologias diferentes, Deus baixa e fala: olha, você conhece a natureza? Você conhece todos os animais? Então para de inventar teoria que você não conhece nada. Então sacrifica um bezerro e eu te perdoo. Deus do Velho Testamento faz isso, né? É estranho. Ele pede a galera matar os bichinhos e depois perdoa todo mundo. Então, a Rosa Luxemburgo, naquele texto que eu comentei no início, ela faz justamente isso. E aí ela vai demonstrando isso. Então eu vou ler uma parte, né, que ela comenta. Tem vários trechos, mas que ela comenta inclusive o Levítico, né? Ela fala: os social-democratas têm por objetivo instaurar em todos os países uma ordem social baseada na igualdade, liberdade e fraternidade de todos os seres humanos. Novamente, o clero deveria receber com alegria a mobilização dos social-democratas, se ele for sincero em defender que seja aplicado na vida humana o princípio cristão: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E assim, ela vai citando vários trechos da Bíblia e falando: bom, se você for cristão mesmo, não tem sentido você ser contra os sociais-democratas. Ela cita também aquele outro, de Mateus, né? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então ela vai citando vários trechos da Bíblia e demonstrando: bom, alguma coisa está estranha, né? Porque o que o clero está defendendo, ela usa essa expressão, está em flagrante contradição com os ensinamentos cristãos. Sim.
Então alguma coisa tá errado, né? E assim, sei lá, o cobrador de impostos é um dos vilões bíblicos mais frequentes nas histórias, assim, né? Que é o cara que não trabalha, ganha um monte de dinheiro e ferra com as pessoas que trabalham porque acumulando, né? E aí tem uma outra questão que ela vai colocar também, que tanto no caso da burguesia como o clero, os religiosos em geral, em termos, os religiosos não, os representantes, né, da igreja, eles também não trabalham, né? Então, na verdade, eles são parasitas que vivem da expropriação do trabalho alheio. Então... Pesadão esse vídeo. Então esse é o limite, né? Porque ao mesmo tempo que eles defendem lá, todos são iguais perante a Deus, etc., mas não é bem assim, né? Os liberais hoje eles são tão contra a ideia de, por exemplo, você tem impostos sobre os sujeitos mais ricos, né? Você tem impostos que são mais proporcionais com o quanto que o sujeito já acumulou. Mas as igrejas meio que fazem isso, né? Porque quando você tem um milionário, um bilionário que é associado a uma igreja, ele paga aquela porcentagem do salário dele para a igreja e é uma quantidade exorbitante de dinheiro que a igreja ganha em cima daquela pessoa. Mas quando o Estado tenta fazer isso para talvez nivelar um pouco que seja a desigualdade social, isso é comunismo, isso é socialismo, isso não pode, isso é roubo, né? Imposto é roubo. Mas a igreja faz isso. Pra fazer canal de TV, propaganda no rádio, vira um comércio da própria igreja, assim, né? O neopentecostalismo, ele emerge nessa década de 70, 80 ali, né? Que é quando você tem um processo ali de degeneração completa, né, do chamado socialismo real. Você tem aí, por exemplo, a tese do fim da história, né? Em que, bom, o que existe agora é o neoliberalismo, né? Isso tem um impacto muito grande, né, até hoje na sociedade, que é uma falta de perspectiva total em termos de alternativa social, histórica, né, ao sistema que a gente vive. A questão da teologia da prosperidade, né, que ela é uma coisa que acaba tendo um vínculo muito grande com o neoliberalismo, com a questão do empreendedorismo, você ser um empreendedor de si, você se tornar o seu patrão, né? Qual o grande sacrifício nessas igrejas? É um sacrifício financeiro, né? Sacrifício para Deus, que seria... Quanto mais você conseguir entregar, você vai ser mais vitorioso, né? É curioso que a origem do protestantismo era de um movimento religioso se voltar contra as hipocrisias do catolicismo, né? De reter o conhecimento da Bíblia, de ficar inventando rituais religiosos que envolviam o fiel dar dinheiro para a igreja por motivos bestas, comprar terreno no céu, como você diz. E aí hoje as igrejas neopentecostais estão fazendo exatamente isso, inclusive se especializando nisso, né? Exatamente, aí que entra a questão, porque, bom, o protestantismo surgiu antes da fase fase decadente da burguesia. Então agora é diferente, porque a religião evangélica está servindo de apoio, base de sustentação do capitalismo e da burguesia na sua fase de decadência. Bem, então, concluindo aí, tentando sintetizar tudo que foi falado, né? Acho que uma coisa que é importante pensar é que esses movimentos neopentecostais, eles não estão meio que perdidos, né? Eles sabem muito bem o que estão fazendo, assim. Eu acho que esse seria a principal contribuição, assim, para pensar. Começou no legislativo, elegendo vereadores, deputados, hoje já tem senadores eleitos. E claro, você tem um processo de evangelização assim, massiva, né? Televisão, rádio, livros, redes sociais. Então, com tudo isso que nós falamos, né, é interessante pensar esse processo de ascensão das igrejas neopentecostais como um partido de massas. O partido que o Bolsonaro lançou agora, Aliança pelo Brasil, né? Que o número eleitoral é o 38, né? Em referência e o desenho que fizeram também, né? Que são as balas lá, que é um movimento, assim, claramente, né? Com inspirações fascistas mesmo, de exterminar, né? O inimigo que eles criaram, que vai recolher assinaturas para esse partido nas igrejas. Então você vê, assim, muito claro esse processo de associação, né, da igreja como um partido político. Então, cara, é interessante porque, tipo, você trazer essa perspectiva marxista, porque, assim, nas igrejas tem um trabalho de demonização do referencial socialista e tal, e, assim, você pode discordar, você pode ter todas as perspectivas, mas você tem que entender que, tipo, eram pessoas tentando pensar como talvez melhorar a sociedade, é só isso.
que é o que pedem para que a gente faça com a Bíblia, por exemplo, antes de criticar com as religiões, né? Entender primeiro, mas acho que o esforço precisa ser dos dois lados também, né? Para entender também o que esses autores que são demonizados, o que eles dizem. Não só o Marx, né? Mas os movimentos sociais também, feminismo, enfim, LGBTs, o que essas pessoas dizem, né? Não tem um esforço real de entender o discurso que está por trás de uma caricatura, né? Que é feita assim. Bom, então gostaria de agradecer a oportunidade colocada pelo Mauro Lopes, do canal Paz e Bem, também pela professora Fernando Carlos Borges, do canal Filosofia em Movimento, e agradecer a participação do Henrique e da Patrícia. Obrigada. Obrigado, pessoal.